Alô, segunda-feira chegou! Mais uma segunda e tem vídeo novo no canal do Lixo ao Luxo. Gente, eu adorei esse negócio de começar cantando, porque eu adoro cantar e eu acho que vai pegar esse negócio de segunda-feira chegou aqui. E pra gente iniciar, né, a nossa segunda-feira com vídeo novo, eu quero fazer um juramento com vocês. É isso mesmo, um juramento. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco delicado, é um vídeo muito importante para mim e não dá para começar ele sem fazer esse juramento. Eu quero muito que vocês, ao escutarem tudo o que eu tenho para falar, não olhem com um olhar de coitadinha da Roberta, que dó da Roberta. Nossa, mas ela passou por isso. Porque não é só a Roberta. Trocentas meninas e meninos por aí ao mundo passaram por isso. Então, o primeiro juramento é esse. É uma história comum que acontece e que é uma pessoa que está vindo aqui expor a história com o objetivo de ajudar pessoas, tá bom? Então, esse é o primeiro juramento. Não é para olhar com um olhar de piedade para mim. Outro juramento eu sei que esse juramento que eu quero que vocês façam comigo é muito difícil, que é o do não julgar. Não julgar as pessoas envolvidas nessa história. Eu já tô emocionada antes de começar. Mas tentem não julgar as pessoas que estão envolvidas nessas histórias que eu vou contar. Porque olhar com olhar de julgamento é muito fácil. Porque você não tá lá vivendo na pele. Então, outro juramento é esse. Vamos olhar só como espectador. Alguém que tá ali escutando, alguém que tá com vontade de trazer a sua história para mais pessoas ouvirem. Para ver como é que ela se saiu dessa armadilha emocional que a vida trouxe essa história para ela. E como é que ela se saiu disso? Então, o primeiro juramento é não olhar com um olhar de piedade e tentar, de toda forma, não fazer julgamento. E pra gente trazer um pouquinho de alegria, porque eu gosto de alegria, vamos cantar uma música do Mano Walter? Deixa eu ver se eu sei. É assim. Vamos fazer um juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem aliança, a gente sela com dedo. Com beijo não, a gente sela com dedo. Produção, depois do juramento feito, roda a vinheta que lá vem história! Gente, a gente errou a letra. Não é aqui não tem aliança, aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo, mas aqui a gente sela com o dedo, né? Vamos começar o nosso vídeo de hoje contando a história de hoje? Mas antes de começar a contar a história, eu acredito que alguns familiares irão assistir esse vídeo e eu escolho, né? Eu escolho pedir perdão. Pedir licença, né? Pedir autorização para vocês. Uma autorização que eu vou receber em forma de silêncio, né? Em forma de energia. Porque vocês vieram antes de mim. E vocês também fazem parte dessa história de alguma forma. Porque o meu pai... Vou falar do meu pai hoje aqui. E os familiares do meu pai, como minha avó, que deu a vida ao meu pai, os meus tios, que são irmãos do meu pai, a minha mãe, que foi esposa do meu pai, ficou viúva dele, né? Os meus irmãos, que são filhos do meu pai, os meus primos, que são sobrinhos do meu pai. Eu peço desculpa e me emociono por estar vindo aqui e trazer essa história, porque eu tô expondo um ato do meu pai. Só que a vida é minha, né? E aí eu escolho como
o que eu faço com ela. E eu escolhi dividir esse momento. Eu escolhi fazer vídeos e trazer que isso acontece. E trazer que é comum isso acontecer. E que isso pode machucar demais as pessoas. E que pode trazer consequências gigantescas na vida das pessoas. E que é importante olhar para isso. Porque por muitos anos eu não olhei para isso, eu não queria olhar para isso. Eu guardei esse segredo às 7 chaves. Então, antes de começar o vídeo, eu quero muito. Desculpa eu me emocionar. Mas eu quero pedir perdão para vocês. E eu quero pedir licença para poder contar essa história. E dizer que eu não quero que vocês vejam isso como desrespeito. Que o único objetivo desses vídeos é que ele alcance pessoas que passaram a mesma coisa. Ou que outras pessoas possam usar uma analogia com outros acontecimentos, tá bom? Mas eu não ia conseguir gravar esse vídeo se eu não falasse com vocês antes. Nem que seja assim, de forma energética, de forma de homenagem, de dizer que sim, vocês são lembrados, de que sim, vocês fazem parte, de que sim, eu respeito vocês. E que não é de forma alguma querendo expor o meu pai. Até porque eu amo a vida dele. Eu sou grata, porque se não fosse ele, eu jamais estaria aqui. E é um respeito, até pela minha ordem, porque vocês vieram primeiro do que eu. Então, muito obrigada por fazerem parte da minha vida, por fazerem parte da minha história. E eu vou dar continuidade, porque o que aconteceu foi com a minha vida, né? Foi entre mim e meu pai, e eu me sinto autorizada a fazer esses vídeos. Mas antes eu queria falar com vocês e direcionar esse momento do vídeo para vocês. Agora eu vou falar com vocês também e com os meus inscritos aqui do canal. Gente, o que aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos de idade, eu acho que era 9 anos de idade, eu até deixei uma foto aqui do meu lado para representar esse momento e para me conectar com esse momento também. Eu vou ampliar essa foto para vocês verem o meu pai, para vocês me verem, identificarem o momento da minha infância que isso aconteceu. E sim, eu fui abusada pelo meu pai e eu busquei entender de todas as formas por que isso aconteceu. Por que o meu pai me tocou? Por que ele quis tocar nas partes íntimas da filha dele? Eu tentei de todas as formas tentar entender isso. E eu me questionei, será que o meu pai foi abusado na infância dele? Eu acredito em outras vidas, né? Eu também me perguntei assim, será que em outra vida eu fui esposa do meu pai e a gente precisava resgatar alguma coisa nessa vida? Mas o que mais conversa comigo, o que mais me acalenta é pensar que talvez o meu pai tenha sido abusado também na infância dele e ele repetiu um comportamento comigo. E a gente ainda vai entrar nesse assunto, mas o meu pai, ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra e dependente químico, né? Então, às vezes que aconteceu isso, às vezes que aconteceram isso, ele estava sobre o efeito do álcool e sobre o efeito da droga. Nunca aconteceu quando ele estava são. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E hoje é um vídeo sem roteiro, é um vídeo que eu quis, como eu falei, é um vídeo que as palavras vão sair da minha boca. Eu gosto de falar de detalhes, né? Como aconteceu a primeira vez. Meu pai tinha muito esse negócio de costa aqui minhas costas. E a minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. Então a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava as férias com meu pai. E a gente só passava
E meu pai nunca se casou de novo, então ele voltou a morar com a minha avó. E os meus tios, que são, né, os irmãos do meu pai, sempre deram muito suporte pro meu pai nas nossas férias. Então eu sou, nossa, muito grata. O convívio com os meus primos foram muito intensos, o convívio com os meus tios foram muito intensos. Era muito bom aquela época. Então, em um dos momentos em que, nas férias, né, na casa de praia, a gente ia pra praia, era muito bom. Em um desses momentos quando, gente, e por favor, isso aqui serve como terapia pra mim também, mas eu tô muito resolvida com isso, Esse mês de junho é um mês difícil pra mim. Dia 7 de junho é o dia que meu pai completava ano. E dia 17 de junho é o dia de comemoração, ó. O dia de falecimento do meu pai. Então esse mês é um mês meio difícil pra mim. Porque tá tudo perdoado. Eu perdoei meu pai. Então eu amo meu pai. Eu me emociono porque é normal se emocionar. Bora voltar? E aí, numa dessas a casa era um sobrado, né? Eu chamo de altos e baixos. E ele dormia num quartinho. Eu tenho foto dele nesse quartinho, eu vou colocar a foto dele. E ele deitava nesse quartinho, inclusive a foto dele tá num estado assim que vocês vão ver. Ele tá todo pintado de batom, porque ele desmaiava mesmo de tanta bebida que ele tomava. E a gente brincava, então ele foi todo pintado de batom, tá lá no quartinho dele. Vou mostrar pra vocês. E numa dessas vezes que eu desci pra coçar as costas do meu pai, ele me abraçou de conchinha, né? E eu fiquei abraçada de conchinha, e foi quando ele começou a passar a mão. Foi passando a mão, e tocou nas minhas partes íntimas. Eu quero deixar bem claro nesse vídeo que eu nunca fui estuprada pelo meu pai. Nunca houve ato sexual. Não, isso nunca aconteceu, até porque eu acho que eu não ia dar conta que isso acontecesse. Porque o que eu quero relatar aqui é que a criança, eu buscando entender o que eu senti, né? Porque quando eu tinha 9 anos de idade, você concorda comigo que a criança já consegue entender que existe alguma coisa entre homem e mulher? O que é um toque na área? O que é um toque na vagina? Ou no como é que a gente pode chamar aqui? O que é um toque eu esqueci o nome. O que é um toque ali na areazinha? E aí eu permiti que meu pai tocasse. Eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, que isso? Deixa eu ver até onde meu pai vai com isso. E aí eu permiti que ele me tocasse. Você concorda comigo que com uma criança de 9 anos, ela já consegue ter uma certa compreensão de que acontece relacionamentos um relacionamento mais íntimo entre homem e mulher, que a parte íntima é uma parte que deve ser preservada, né? Apesar da minha mãe não ter o hábito de ter essas conversas comigo, mas eu acho que eu já tinha essa noção. E aí, quando meu pai me tocou, eu simplesmente permiti que ele me tocasse. E eu fui com esse pensamento assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E isso é criança de 9 anos. E aí ele passou a mão e aquilo... A sensação e o sentimento daquela criança era de rejeição, de desconforto e de mesmo tempo de adrenalina misturada com prazer de ser tocada e acariciada, e ao mesmo tempo de o meu pai, esse tipo de carinho não é o carinho que um pai dá pra filha. Mas ao mesmo tempo, o que eu faço? Eu saio daqui ou eu não saio daqui?
Será que ele acha... Aí eu lembro de eu pensar, será que ele acha que eu dormi? Eu lembro que eu pensei isso. Será que ele acha que eu tô dormindo e por isso que ele tá me tocando? E aí eu lembro de eu me mexer pra ele perceber que eu não tava dormindo. Em um outro momento, nesse mesmo quarto, nessa mesma casa, aí eu já não lembro se foi nas mesmas férias ou se foi em outras férias. Além do toque, né? Além de tocar nas minhas partes íntimas, meu pai me colocou em cima dele e me empurrou em cima do... Eu fiquei por cima dele e ele me esfregou no órgão genital dele. Mas a gente tava de roupa, tanto eu quanto ele. E o meu julgamento para a criança era: por que você deixou ele fazer isso? Por que você se fingia de que não estava acontecendo nada? Sabe? Então, eu adulta, lembrando disso na minha cabeça, por que você descia lá, ainda assim, sabendo que ele poderia te tocar? Por que você ia lá coçar as costas dele, mesmo sabendo que ele ia tocar nas suas partes íntimas? Então eu, Roberta adulta, começava a encher essa criança de perguntas e a criança ficava sem respostas. Por que eu descia lá, mesmo sabendo que o meu pai ia tocar nas minhas partes íntimas? O que essa criança pensava? Será que ela pensava que esse carinho era um carinho normal? Será que essa criança gostou desse carinho do pai? Será que ela gostou e não gostou? Por que ela não contou antes? Então, sabe, no meu processo de busca de entender, virou uma confusão de perguntas. Mas no primeiro momento, o que aconteceu? Simplesmente eu entendi que era um episódio da minha vida. O meu pai me acariciou, o meu pai me tocou meu pai abusou de mim sexualmente, meu pai tocou nas minhas partes íntimas quando eu era criança. Eu me tornei adulta e isso foi um fato da minha vida. O que eu fiz? Eu varri para baixo do tapete e esquece isso. Bora viver porque a vida é de agora para frente. O que ficou para trás não me interessa. O quê? Não me interessa? A vida me virou de cabeça para baixo e falou: quieto, facho, sossega aí e bora olhar para isso. E é isso, eu acho que para hoje e para mim também já tá pesado um pouquinho para dar continuidade. Os nossos próximos vídeos serão como que isso veio à tona, por que isso veio à tona, quando que isso me incomodou, quando que a psicóloga falou que que isso precisava ser visto, como que a minha família reagiu quando eu contei, como foi com meu pai essa conversa. E é isso, gente, eu acho que pra hoje já tá legal, o vídeo já deu pra entender que é importante a gente não varrer esses acontecimentos para baixo do tapete, igual eu fiz. É importante a gente olhar para isso. É um segredo que não deve ser guardado. Isso faz mal, isso machuca, isso corrói. Você não precisa fazer igual a mim. Não precisa vir aqui no YouTube contar isso. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô te pedindo. Mas procure um líder religioso, seu pastor, o padre da sua igreja, procure um amigo íntimo seu, ou procure um profissional, mas por favor, esvazia esse copo. Esvazia esse copo. Não guarda isso só pra você, isso não te faz bem. E para encerrar esse vídeo, eu não poderia jamais encerrar esse vídeo dizendo: preciso conversar com uma pessoa. Pai, eu te amo. Onde quer que você esteja, saiba, eu te amo, eu te respeito, me perdoe.
A intenção desse canal é positiva. A intenção desses vídeos é positiva. Deus tem um propósito maravilhoso nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Então entenda, é só pro bem, é só pro amor. E eu te amo onde quer que você esteja. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.